Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 8. Eclesiastes 12, do 1 ao 8. Louvo a Deus por esse dia. Pedir aos irmãos para ficarem em pé para a gente fazer a leitura desse texto. Louvo a Deus por esse dia, por estar com os irmãos. Agradeço o convite do pastor, dos irmãos aqui, dos jovens. Ontem foi um dia meio complicado, era para eu ter chegado ontem, mas o avião não deixou, né? Uma coisa meio estranha, diferente de acontecer com o avião. Mas graças a Deus estamos aqui hoje. Deus sabe de todas as coisas, conhece tudo, de um ponto de vista que a gente nem sonha. Então é bom a gente saber que está aqui, porque hoje é o dia que Deus queria. Amém? Quero ler esse texto com você, e eu gostaria que você prestasse muita atenção ao que diz aqui, porque Deus vai falar tremendamente conosco nessa perspectiva desse texto. Eclesiastes 12, versos 1 a 8. Os irmãos acharam? Amém. A minha versão é a NVI, diz assim, ó: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pesarem, pararem os moedores e por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Versículo 4: quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu eterno lar, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Amém. Pode sentar. De preferência, mantenha sua Bíblia aberta aí, por favor. Meus irmãos, eu sou um amante da palavra. A vida toda dedicada ao estudo da palavra. Se tem um texto que até hoje mexe comigo, é esse texto de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro para aquele crente que está passando pela pior crise da vida. Se você nunca passou, você vai passar. Porque até Jesus passou por isso. O dia onde parece que Deus está longe. O dia onde parece que você fala e Deus não ouve. Você chora e não obtém resposta. Salomão, provavelmente o autor do livro, chega no final da vida, um tédio imenso, e resolve escrever, e ele vai passando por várias coisas, tendo coragem de dizer coisas que a gente não teria coragem e ainda não tem de dizer. Eclesiastes, principalmente o capítulo 12, é o capítulo das coisas quebradas, do tempo perdido, da relação com Deus rompida. Tanto que ele começa com alguns advérbios de tempo. Antes, pensa, lembra do teu Criador antes. Lembrar antes que a coisa chegue de ruim é bom, porque no texto você tem o antes, tem o quando e tem o então. Lembra antes, porque antes que aconteça é melhor, porque quando acontece você não tem tempo para lembrar, e o então só fecha o tempo da sua vida. Às vezes, um dos grandes erros que a gente comete é acreditar que porque somos jovens nós não vamos sofrer, muito pelo contrário, porque velhice não é doença e juventude não é bênção, são só etapas da vida e passam rápido. O que você está fazendo aqui hoje é simplesmente existir para a glória de Deus. E não perca um minuto sequer para deixar uma marca na história. O seu antes, o seu agora e o seu depois podem ser definidos pela escolha que você fizer. Eu quero chamar vocês hoje a uma reflexão muito séria, muito dolorida até. Não é fácil falar o que eu vou dizer aqui.
Até porque, quando a gente para pensar em igreja, geralmente, o movimento nosso de igreja é feito mais para a gente ser uma espécie de positivista o tempo inteiro. E o texto inteiro de Salomão é o contrário. Ele vem para tirar de nós os síndromes de ilusão. Ele joga na gente um balde de água fria bem no meio da festa. Salomão é um tipo de gente, nessa época da sua vida, que você não convidaria para jantar com você. Você não levaria para sua casa. E o que mais me encanta na Bíblia é que a Bíblia é feita desse tipo de gente. As pessoas com quem Jesus andava não andariam conosco hoje. Sabe aquele ditadozinho, diga com quem andas e direi quem és? Não serve para Jesus. Jesus só andou com gente quebrada, gente torta. Quando ele foi orar e pedir 12 discípulos, ele passa a noite inteira orando. Ele levanta no outro dia e escolhe 12 discípulos. Aí, dando uma olhada nos discípulos que ele escolheu, olha só, ele chamou Judas para andar com ele. Eu não chamaria, você chamaria? Ele chamou Judas para andar com ele, o indivíduo que tem a ficha mais queimada da história. Ele chamou um Mateus, que é cobrador de imposto e que cobra errado, e um Pedro, que paga e paga reclamando. E os dois vão viver no mesmo grupo, imagine. Ele chamou um Simão, e a Bíblia coloca uma vírgula, Zelote. Quem que era o Zelote? Partido extremista da época, um primo distante da Al-Qaeda, um terrorista infiltrado no grupo, alguém que o negócio dele é arrancar sangue. Aí no ministério de Jesus ele vai aprender que ninguém arranca sangue na igreja. Aqui a gente compartilha, porque nem o sangue que a gente tem é mais nosso, porque eu não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo, portanto o sangue agora é toda uma dinâmica de construção de fé. Glória a Deus. Jesus se cercou de gente que a gente não se cercaria. Até hoje a gente faz aqui na igreja movimentos que a gente acha às vezes que está bombando. Você já parou para pensar no quanto a gente é frágil diante da glória de Deus? Quer ver? Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos cultos são à noite. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas à noite você está aqui com o pior que você tem. Porque o melhor ficou o dia todo na rua. É ou não é? Você trabalhou o dia inteiro, ligou para a escola, quem está mexendo com o congresso, corre o dia todo, não para um minuto sequer. Quando chega aqui que você vai parar e, por incrível que pareça, só para na hora da mensagem. É ou não é? Aí já dá sono. Você fica cansado, está com o pior do dia. Aí a gente chega aqui, ainda louva a Deus e fala, é o melhor, Senhor. A gente sabe que não é, e Deus também sabe. Mas por que Deus recebe? Porque o combustível do louvor é o amor. E esse amor chega no céu, e no céu não entra nada ruim. Deus corrige a melodia, devolve vida. Amanhã você está aí de novo, adorando a Deus e cansado, mas glorificando ao Deus que recebe a gente do jeito que a gente é. O livro de Eclesiastes é para arrancar a máscara da perfeição, para você chegar aqui sabendo que diante de Deus Ele te aceita como você é, quebrado, frágil, imperfeito, pecador, mas livre para adorar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia vai mostrar isso em vários ângulos. Um dos textos que eu mais gosto, quando trata dessa adoração, que eu quero mostrar para os irmãos à luz desse texto, sabe o que é interessante? Isaías é um homem que viu o céu aberto. Pelo menos uma vez Deus abriu uma janela para ver, mostrar para ele uma rotina do céu. E quando ele enxerga, o que ele vê? Serafins, cada um com 6 asas. E a Bíblia diz que 2 cobriam os rostos. Na cultura judaica, eles têm a ideia de que o rosto é o mistério pessoal de cada ser humano. Você pode casar com a mesma pessoa 50 anos e certos olhares são indecifráveis, porque o rosto guarda mistério pessoal. Então a lógica do judeu é que os serafins cobrem o rosto, porque diante do mistério de Deus ninguém é mais misterioso do que ele. Então ainda que eu seja misterioso, eu me cubro, porque o dele é maior que o meu. Foi o que a irmã cantou, ele cresce, a gente some. Ainda que misteriosa, a gente cobre o rosto. Aí a Bíblia diz que com 2 cobriam os pés. A mentalidade judaica diz que os pés são símbolo da imperfeição humana, porque tocam o chão. Os rabinos têm um provérbio que dizem que o homem criou sapato só para esconder a feiura dos pés. É símbolo de debilidade, do imperfeito. Agora olha como é que se chega diante de Deus no céu. Se chega misterioso, porém pequeno, imperfeito, mas com 2 asas livres para voar. A Bíblia diz que com 2 voavam. Olha como se chega diante de Deus. Misterioso, imperfeito, mas livre. Exatamente como eu e você chegamos aqui hoje. Nós chegamos misteriosos, imperfeitos, livres e o pior, humanos. Eles pelo menos são serafins, a gente não. Já parou para pensar nisso? Jesus, quando vai citar esse texto, ele está com a mulher samaritana na beira do poço, João 4. Ele olha para ela e fala assim, ó, meu pai procura os verdadeiros adoradores. Jesus não disse que o pai procura adoração, e é verdade, Deus não procura adoração. A adoração ele já tem no céu, e a dele é muito melhor que a dos serafins. Eu não conheço ninguém que canta pelo menos igual um serafim, você conhece? Ele já tem adoração, ele já tem os imperfeitos, ele já tem os puros, os plenos, ele já tem isso. Por isso que ele procura adorador. Quando ele acha o adorador, ele pega a adoração dele e dá para o adorador. E ele devolve para ele em humildade e gratidão. Daí cumpre Romanos 11:36 dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Os humanos imperfeitos também podem chegar. Lembra-te do teu Criador enquanto você pode estar aqui hoje para adorar. Lembra-te do teu Criador enquanto existe vida. Sabe o que é bonito desse texto? Por isso eu pedi para você deixar aberto. Eu fazer um exercício rápido com você, pelo menos até o versículo 5.
Geralmente a gente vê muito esse texto em congresso de jovens. Por incrível que pareça, o judeu não está falando do jovem, está falando de um velho. Isso aqui é poesia judaica. Ele vai mostrar como que um homem envelhece. Quer ver? Logo no começo a Bíblia diz assim: lembra-te de quem? Do teu Criador. Faz questão de ter a memória. Deus é o único Deus que você vai encontrar em toda a Bíblia, em todas as mitologias que tem história. É interessante isso. Os deuses geralmente surgem do nada, ou aparecem do nada. Deus não. Ele é o único Deus que tem história. Quando ele se revela para Moisés, ele fala: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus que tem passado, que tem memória e que tem história, e que se revela na redenção do meu ontem. Ou seja, todo mundo que está aqui hoje, por mais estranho que seja o seu passado, ele interessa para Deus, porque ele é o Criador da minha história. Ele me conhece lá atrás, ele sabe quem eu sou. Ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. E aqui tem um trocadilho perigoso. Ele fala dias da sua juventude, porque a ideia é que dia passa rápido. O termo aqui, quando foi vertido para o grego, traz um remera, um dia que passa muito rápido. Só que por incrível que pareça, olha o que ele está dizendo: pense em Deus enquanto você ainda tem memória, porque a primeira coisa que perde quando fica velho é a memória. É ou não é? Olha o que ele vai dizer aí, ó: antes que se aproximem os anos, já não são dias, são anos, nos quais você venha dizer não tenho neles nenhum prazer. Você já pensou que é viver anos sem ter prazer nenhum? Já pensou que quer viver anos se lamentando? Isso aqui é um velho que tem reumatismo de alma. Alguém que passou a vida inteira com raiva de todo mundo, com uma caderneta de nomes lotados para se vingar porque os outros conseguiram coisas que ele não conseguiu. Então ele chega no final da vida injuriado com tudo e com todos e tossindo angústias a vida inteira. Tem um retrato desse homem na Bíblia. Jesus chega num lugar, ele está lá esperando o mover das águas. É o único culto da Bíblia que é o culto dos espertos. Quem pode pula primeiro. E o homem está lá há 38 anos, e na mentalidade judaica o 38 é um número triste, é quase 40, tempo de uma geração, tempo de uma vida. É a forma do judeu dizer que ele está quase uma vida na igreja, sem ter experimentado a graça de Deus, quase uma vida ouvindo falar de milagres na vida dos outros, quase uma vida dentro de um movimento religioso, mas sem ter relação com Deus. O retrato de muita gente que passa pela igreja, mas não tem vida com Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 2, daqui para frente, escuta o que eu vou te dizer. Versículo 2 em diante, ele vai mostrar como que o corpo do ser humano envelhece. Eu queria só que você observasse isso, para você ter uma noção de como é interessante isso. Ele começa a dizer assim, ó: antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas. Ou seja, toda e qualquer luminosidade se afaste. Você precisa usar óculos, lente e tudo mais. Tenha medo do escuro. Por incrível que pareça, Salomão antecipa o Alzheimer, que é uma doença que traz medo do escuro. É impressionante. A lógica de Salomão é a seguinte: à medida que você vai ficando velho, seus olhos vão ter muito mais sensibilidade à luz. Todas as luzes se apagam. Olha o que ele vai dizer: as nuvens voltem depois da chuva. Ele está dizendo o seguinte: não há nada pior do que você ter expectativas de que o tempo vai melhorar e ele não melhora. Aconteceu comigo ontem. Todo mundo dentro do avião esperando que a chuva passe, ela não passa de jeito nenhum e não deixa a gente pousar. E o pior, quando você espera que ela vai passar, ela volta com tudo. É assim ou não é? Ele está dizendo: as nuvens voltem depois da chuva. Ou seja, quando você não consegue mais apostar que o futuro vai ser melhor, porque você não sabe se o futuro virá. Olha o que ele diz no versículo 3: quando os guardas da casa tremerem. Guardas da casa é uma expressão para as mãos começam a tremer. É o guarda da sua casa, sua defesa, de onde você se defende. Vai ficando velho, as mãos começam a tremer. Os homens fortes se curvam, ou seja, as pernas do velho começam a curvar. Aí ele precisa de uma bengala. Ele faz aqui a citação de uma mitologia da época, que conta de uma esfinge que tinha o corpo de dragão e a cabeça de mulher, e quando os viajantes passavam, ela propunha um enigma, e quem decifrasse o enigma, ela explodia, se não decifrasse, ela engoliu de vidro. E o herói grego Édipo está passando por ela pergunta: qual que é o animal que de manhã anda sobre 4 patas, à tarde sobre 2, à noite sobre 3? Ele responde: ao homem, quando criança engatinha, quando jovem anda sobre suas 2 pernas, mas quando o velho faz uso da bengala, ela explode. Os homens fortes se curvam. Ele diz assim, ó: quando pararem os moedores. Aí ficando velho, os dentes começam a cair, né? Aí ficando fracos os moedores. E ó, gente, eu vou falar a verdade: a odontologia avançou, mas não tem jeito. Só Deus faz perfeito. Ele dá 2 vezes de graça, a terceira tem que pagar, não é? E por incrível que pareça, pode estar o mais perfeito que for, a laser, a raio, a pensamento, não fica bom. Porque perfeição só em Deus. Só Deus conhece as nossas medidas. Só Deus sabe perfeitamente quem somos, porque Ele é Criador. O resto trabalha em cima do que já foi criado. Só Ele é Criador. Agora olha que interessante: escurecem os que olham pelas janelas. Ou seja, na vida do velho não há muito o que fazer para olhar para a vida dos outros. Geralmente quem mais espalha fofoca não são os velhos, porque eles não têm tempo para isso. Olha que interessante, versículo 4:
Quando as portas da rua se fecharem, não há emprego para o velho, principalmente no Brasil de hoje. Diminuir o som da moagem. Dificilmente você vai ver velho em show de rock. Não é porque ele é enjoado, é porque não aguenta o barulho. Diminui o som, a coisa fica difícil. Quando o barulho das aves o fizer despertar, o som das canções lhe parecer fraco. Ou seja, quando qualquer coisa mais alta um pouquinho irrita. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Quando tiver medo de altura e dos perigos da rua, ou seja, não faz grandes planos para o amanhã. Um velho não levanta assim e fala, vou fazer uma grande empresa que daqui a 15 anos vai explodir. Não faz, porque nem sabe se tem 15 anos pela frente. E olha o que ele diz, quando florescer a amendoeira, o cabelo vai ficando branco. O gafanhoto for um peso, nem tudo o que come cai bem. Gafanhoto aqui é o símbolo da comida, do seu estômago. O desejo já não vai se despertar, é sexo, diminui a intensidade. Aí ele vem com então. Então o homem se vai à sua eterna casa. Ou seja, ele vai numa decadência até a hora que ele morre. Sua eterna casa é pó. É de onde o homem veio, é para onde ele volta. Agora olha para mim aqui. Nós estamos no 5º versículo. E a gente começa a se imaginar perdendo os dentes, ficando velho, as mãos ficando trêmulas, o cabelo vai caindo. Ué? Nós estamos no 5º versículo e a gente não lembra mais nem de quem dele mandou lembrar no primeiro. De quem que ele mandou lembrar no primeiro? Lembra-te do teu? Mas no 5º a gente já está pensando na gente. Esse é o problema do humano. A gente tem tanto medo daquilo que é próximo da gente que a gente esquece fácil de Deus. Por isso o texto avisa, lembra-te do teu Criador. Porque quem lembra do Criador no começo vai ter Joel no final. Até os velhos sonharão, porque aí o Espírito desce e renova a vida. E a gente tem liberdade, pode glorificar a Deus à vontade. Glória a Deus, agradeça a Deus pela sua vida hoje, do jeito que ela é. Você pode ser frágil, pode ser pequeno, pode não ser nada, mas aos olhos de Deus a coisa pode fluir. Eu estava olhando na Bíblia para ver algum tipo de imagem que eu pudesse mostrar para vocês dentro desse texto. Porque uma coisa é a perspectiva do texto, outra é uma imagem. Porque geralmente a gente pensa, e se eu não lembrar de Deus? O que é que vai acontecer? Aí a Bíblia vai mostrar isso na pessoa de Jesus, com a parábola do filho pródigo. É a que mais se encaixa nesse contexto. Filho pródigo é um indivíduo que tem dinheiro, pega parte da herança dele, some, gasta tudo. E o pior, ele chega para o pai e diz, eu quero a parte da minha herança. O que na cultura da época era altamente ofensivo, porque o dinheiro só se repartia quando o pai morresse. Então ele chegar para o pai e dizer, o pai ainda vivo, eu quero a minha parte, é pior do que pegar o dinheiro. Ou seja, ele fere o coração do pai. Aí o texto bíblico diz assim, ó, não muito tempo depois, ele juntando tudo que tinha, foi para uma terra distante. Agora olha que incrível. Ele está na casa do pai, ele fere o coração do pai, pega o dinheiro do pai e continua morando lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. É alguém que não pensa no pai, no seu Criador. Aí quando dá um estalo, um insight, ele resolve sair. Só que o que sai é um. E eu quero que você guarde essa ideia na sua cabeça. Quem sai é um. Olha para mim aqui, ó. Você pode estar sentado do lado de alguém rico e nem saber. Porque a riqueza hoje cabe nos cartões de crédito. Mas na época dele não. Riqueza era vista. Para ele sair da fazenda com a parte que ele herdou, abriram-se as porteiras da fazenda, e ele saiu com todos os bois, camelos, ovelhas, com todos os servos e servas, uma parte da fazenda que saiu, levantando uma poeira imensa na estrada. Ele vai longe. Só que quando chega lá longe, começa a torrar dinheiro. Porque quem não gasta, quem não sua para gastar, também estoura tudo. É ou não é? E ele vai gastando dinheiro, vivendo dissolutamente. A Bíblia diz irresponsavelmente. É alguém que não pensa enquanto vive. Olha o que eu vou te dizer aqui, ó. Nós estamos hoje na geração que não pensa. É uma geração que não se interessa por pensar, tanto fora quanto dentro da igreja. A geração de fora da igreja só pensa em crescer, em malhar. É a geração do dinossauro, corpo grande, cabeça pequena. E quando você não pensa, o tempo pensa por você. E não há nada pior do que ser pensado por mentes medíocres que vão te diminuir. O tempo passa, ele perde tudo. E quem perde tudo, perde também os amigos. Não sobra ninguém. E a Bíblia diz que ele está lá cuidando de porcos. Sabe qual é a primeira coisa que ele tem? Olha para mim aqui, ó. Memórias. A Bíblia diz que ele está cuidando de porcos, sente vontade de comer o que os porcos comiam. É aí que ele começa a pensar. E a primeira lembrança que ele tem: na casa do meu pai sobra o que está faltando para mim aqui. Na casa do meu pai até os empregados comem bem. Ele começa a ver que ele como empregado não tem nem o que comer. E na casa do pai dele os empregados comem bem. Sabe o que significa isso para mim e para você aqui hoje? Que essa igreja aqui viva tão plenamente a graça de Deus, que ela possa gerar as melhores memórias em você. Se você desviar, pode ir longe, mas é obrigado a voltar, porque as memórias fazem o caminho do retorno. Você lembra que só aqui tem gente que te abraça, só aqui tem comida para sua alma, só aqui tem palavra para sua vida, só aqui tem hinos de louvor a Deus. Você vai longe, mas volta. Sabe por que muitos jovens desviam e não voltam mais? Porque não lembram de nada bom da convivência.
porque lembram de uma rede interminável de fofocas, porque lembram de gente narizinho empinado, enjoado, cheio de querer. Aí o cara vai longe e não consegue voltar. Mas quando a gente vive para a glória de Deus e para a graça de Deus, a gente guarda, coloca uma marca no coração do indivíduo que passa pela mente. Ele vai longe, mas ele volta. Agora, olha que interessante. Esse menino vem, ele gasta tudo que tem e resolve voltar. E o que eu gosto dele é que ele é decidido. Ele levanta, ele pensa e ensaia. Ele diz assim: eu vou ensaiar um discurso, eu vou chegar em casa, eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos teus trabalhadores. O que mais me encanta nesse menino é que em nenhum momento ele pensou assim: não vou voltar porque meu pai não vai me receber. Ele conhece o pai, ele sabe que Deus recebe, o pai recebe. E até hoje eu preciso dizer isso. Na igreja, quem saiu não volta, às vezes não é por isso não. Eles não voltam não é por medo de Deus, eles sabem que Deus recebe. Eles têm medo da gente recebê-los ou não. Porque em muitos lugares Deus recebe, mas a igreja não. Será que se Deus começar a trazer os tortos aqui, vocês vão receber? Amém. Se Deus começar a trazer os quebrados, os abatidos, os oprimidos, aqueles que dão trabalho, você vai receber? Porque a igreja é o hospital da graça, a terapia divina. É lugar onde o imperfeito pode chegar, o quebrado encontra auxílio, é lugar de graça. O menino se levanta e vai. A Bíblia diz assim: a seguir, se levantou e foi. É uma ação contínua. Pensou, ensaiou, levantou e foi. Só que no que ele está vindo, lembra que eu disse que para sair ele teve que abrir as porteiras da fazenda e sair com todos os animais e servos que ele tinha? Só que quando voltou sozinho. Voltou descalço, magro, que vinha passando fome, provavelmente a pé, porque não tinha dinheiro. E ele vem de longe, só que o pai olha lá de longe. A Bíblia diz que o pai olhou e disse: é meu filho. E a Bíblia coloca uma série de detalhes que eu quero mostrar para você ter uma noção do quanto é tremendo isso aqui essa noite. Presta atenção nisso. Primeira coisa, para sair da fazenda ele sai. Mas para voltar para a fazenda, ele não vai entrar nela sozinho. Ele saiu dela com muita gente e vai voltar para dentro dela com o pai e os servos, porque o pai encurta a distância, não deixa ele chegar até a porta, vai até ele no meio do caminho. Quem sai de Deus sai sozinho, mas sempre volta para o encontro, porque Deus está sempre pronto a ter um encontro que transforma. Aí a Bíblia diz que o pai correu, e naquela cultura um homem rico como aquele nunca corre, porque correr era símbolo de um escândalo terrível. Se alguém visse aquele velho rico correndo, saía por todos os lugares dizendo: olha, o homem endoideceu, está fazendo trabalho de menino, correndo no meio da rua. Olha o que o pai fez, uma leitura perfeita. Se o meu filho está vindo em escândalo, e escândalo é um prato cheio para muita gente, eu vou descer. Porque se eu descer correndo, como eu sou maior que ele, meu escândalo vai ser maior. Vão falar de mim, é novidade. Vão falar de mim, não vão falar dele. Meu escândalo vai cobrir o dele. O escândalo do pai na rua sugere o escândalo de Cristo na cruz. Porque Jesus esteve na cruz, eu e você estamos aqui hoje. O escândalo de Jesus cobriu o nosso escândalo. Ele desce, corre. Aí a Bíblia diz que abraça e beija. Comunhão, fraternidade com o pobre, o oprimido, o sujo. E começa uma restauração que acontece na rua. Primeira coisa, o pai olha para os servos que estão ali, e servo é um problema. Porque eles estão ali já com uma novidade na ponta da língua para contar para todo mundo. O filho do homem voltou detonado, arrebentado. Então o que o pai faz? Depressa, rápido, que é para não ter tempo de espalhar notícia ruim. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Já está devolvendo a ele o posto de patrão, porque quem veste a roupa no patrão é o escravo. E ele queria voltar ainda que como escravo. O pai já não deixa no meio da rua. Vistam uma roupa nele. Aí vão buscar a roupa e vem e coloca nele no meio da rua. Aí o pai vem e diz assim: ó, tragam as sandálias e calcem nos pés. Só os escravos andavam descalços, então calçam a sandália. E vem a parte que mais me emociona. A Bíblia diz que o pai olha e diz assim: ó, tragam o anel e coloquem no dedo dele. O anel era símbolo da linhagem familiar. Agora olha para mim aqui, ó. O menino quando sai da fazenda sai bonito, ajeitado, com um anel de família. Quando ele perdeu tudo, ficou com fome, como provavelmente vendeu tudo que tinha, inclusive o anel, para comprar comida. Quando volta não tem mais nada. O pai dá aquela olhada de cima e embaixo. E provavelmente deve ter pensado: o que meu filho fez com ele mesmo? Foi longe, voltou destruído desse jeito. Olhou no dedo e disse: cadê o anel? Agora sabe o que é incrível? Quando você fica doente, uma das primeiras medidas que você perde ao emagrecer é a medida do dedo. Tanto quanto emagrece, quanto quando você engorda. Porque aqui não tem muita gordura para queimar. Quando você for olhar aquelas fotos de pessoas doentes na África com fome, você for a um hospital, dá uma olhada nos dedos das mãos das pessoas, pele e osso. É uma das partes que mais rapidamente se perde. Aí o pai olha para os serventes e diz: traga depressa o anel, vem e coloca no dedo dele. Eu pergunto: como é que dá certo se ele voltou muito mais magro, passando fome, arrebentado, e o pai coloca o anel e o anel deu certinho? Isso aí é cuidado de pai. Glória a Deus, aleluia. O pai conhece os filhos.
O pai sabe que ele ia lá, ia gastar tudo sem pensar, porque ele é irresponsável. Muito provavelmente o pai mandou fazer um anel com uma medida menor, para que aquele momento fosse o momento da restauração. O pai colocasse o anel no dedo dele, e quando o anel entrasse, ele olhasse para os olhos do pai com uma única certeza: meu pai nunca me rejeitou e conhece a minha medida, e pensa em mim nos detalhes. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Deus conhece os detalhes da sua medida. Deus sabe quem você é por dentro e por fora. Deus te vê chorando sozinho no quarto. Deus conhece você no emprego. Deus conhece o seu ir e vir, deitar e levantar. Ele é Criador. Lembra-te do teu Criador que conhece as tuas medidas. Ele disse para Jó: onde você estava quando eu fiz a terra? Deus conhece você. Essa é a verdade mais penetrante da Bíblia. Deus conhece a gente das medidas que a gente nem lembra que tem. Deus sabe quem nós somos. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. A grande maioria das pessoas hoje está vivendo um estado de empolgação muito grande. As pessoas estão se achando melhor que Deus, dando ordens para Deus, fazendo e acontecendo, como se nós fôssemos alguma coisa soberana, extraordinária, batendo de frente com a soberania divina. A física quântica descobriu agora que não existe a noção de universo no mundo. Que existe, na verdade, um multiverso, uma multiplicidade de universos. Agora, olha que interessante. Estava fazendo um estudo sobre isso, e esse estudo tem a incrível capacidade de humilhar o ser humano. Eles dizem que já não existe um universo, apenas um multiverso, uma multiplicidade de universos. E dentro dessa multiplicidade de universos existem pequenas galáxias. E a nossa, a que a gente mora, é considerada a menor galáxia do multiverso. Já está ruim para nós, não está? A nossa vizinha da direita, Andrômeda, é 3 vezes maior que a nossa. Aí dentro dessa galáxia, que já é a menor do multiverso, existe o planeta Terra, que gira em torno do Sol. Junto com ele tinham 9 planetas, agora só são 8, está caindo. Dentro da Terra tem 30 milhões de espécies de vida. Imagine. Os cientistas calcularam que para cada ser humano vivendo na Terra hoje, existem 163 milhões de insetos. Imagina se só os céus te visitassem hoje. Pensa. Agora, olha para mim. Olha quem é o ser humano. Engraçado que na Idade Média o Sol era considerado o astro-rei. Hoje é uma estrela anã, com data de validade vencida, que está morrendo. Olha que incrível. O ser humano é uma das 30 milhões de espécies de vida vivendo num planetinha qualquer, girando em torno de uma estrela anã, prestes a morrer na menor galáxia do multiverso. É uma poeira cósmica da favela do multiverso. É alguma coisa? Aí o ser humano chega para Deus e diz: eu não aceito, Deus, eu determino, eu te boto na parede. Como, irmão? Se a Bíblia vai dizer que ele estende o céu como quem estende o lençol, ele junta os oceanos na concha da sua mão. E ele chama assim os exércitos das estrelas, cada uma delas pelo nome, e elas a ele se apresentam. Quem é que manda em quem nessa relação? Lembra-te do teu Criador e manda em ele soberano, porque a soberania dele é a única coisa capaz de nos livrar do caos. É por Deus e em Deus que a gente sobrevive. Sabe o que é incrível? A Bíblia não fica só no filho pródigo, que é uma ideia bonita, mas fica também no irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo também é alguém que está na fazenda, mas que não está nem aí para a relação com o pai. O filho que voltou queria ser mesmo que escravo, ele ficava tranquilo. O que estava em casa está trabalhando e se acha escravo e acha ruim. E ele chega para o pai, a primeira coisa que ele faz para o pai dele é mentir. Ele chega para o pai e fala assim: eu tenho trabalhado, te servido durante todos esses anos sem nunca cometer uma transgressão. E o Senhor nunca me deu um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas como não? Se a Bíblia diz que no começo da história o pai repartiu a herança entre os dois. É ou não? Tanto que a Bíblia diz que o pai diz assim: mas tudo aqui é seu. E é verdade. Porque o do irmão ele gastou, o outro ficou, quem não tem nada é o pai. É ou não? E ele chega e diz: tudo aqui é seu. Sabe o que eu quero que você entenda aqui essa noite? Sabe o que Deus está falando para mim, para você aqui? Deus não está interessado no quanto você é capaz de fazer e acontecer. Deus não quer saber se essa igreja aqui é capaz de encher um estádio. Ele quer saber se Ele ainda enche você. Se você ainda tem relação profunda com Deus. Se você ainda senta no colo do Pai. Ainda conversa ao pé do ouvido com Deus. Se você ainda tem relação de intimidade, proximidade com a graça. Quanto tempo faz que você não sente Deus do seu lado? Sabe o que é estranho? A gente às vezes na igreja, nesse ambiente evangélico que a gente cria, a gente fica tão amordaçado pelo sistema, pelo costume, que a gente já não raciocina a nossa fé. Então a gente fica assim pegando que osmose divina, pega no ar. Tem uns irmãos, por exemplo, pega no tranco, na metade do culto. Até hoje, se você falar, quem quer ir para o inferno? Tem um que levanta a mão, sempre tem um. E a gente fica na rotina, na mesmice sagrada.
Por isso que de vez em quando a gente gosta de um carnaval cristão, né? É espiritualidade da letra C, cruzada, cruzeiro, campanha, congresso, carnaval, tudo menos cruz. E Cristo só quer mexer no caráter, porque mexer no caráter traz a gente para perto da santidade, e a santidade transforma a alma, e a alma transformada pensa no Criador a todo momento, porque não suporta viver longe dele. Tomara que você saia daqui hoje sentindo saudade de Deus, vontade de estar perto de Jesus, ficar pensando nele todos os dias, para que a sua mente seja saturada da presença de Deus. Irmãos, quando você pensa, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó, pensar no Criador antes das coisas ruins é o sinal principal de que você vai ser vitorioso. A Bíblia mostra isso na vida de Davi. Você quer ver uma coisa? Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Deus mandar Davi lá derrotar Golias. Ele é que está chegando perto, escuta Golias falar contra Deus, fica irado e vai lá. Porque quem tem a mente cheia de Deus não suporta que ninguém fale mal de Deus, compra as brigas de Deus. É tremendo isso. Você quer ver Davi? Olha que interessante. Golias é um monstro de guerra. Era um homem que é um soldado com um histórico muito forte de guerra. E naquela época, para não haver muita morte de um lado nem do outro, eles tinham uma tática de guerra interessante. Era chamado o homem dos espaços entre os exércitos. De um lado ficava um exército, do outro lado o outro. Escolhia o melhor guerreiro de cada lado. E eles lutavam. E o perdedor também perdia todo o exército. E Golias era o homem da época, era o cara. E todo mundo falava e contava as histórias dele. Só que aí olha que incrível, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias. Todo dia de manhã ele parava na direção do exército de Israel e gritava: dá-me um homem, eu só quero um homem para vir aqui lutar comigo. Agora eu queria que por um momento você se colocasse no exército de Israel. Imagina, eu e você, nós somos soldados de Israel. A gente olha na direção do monte, tem um monstro lá em cima, gigante, gritando assim, ó: eu só quero um homem para lutar comigo, só um homem. Imagina, aí eu estou lá no exército e eu olho para você assim: você não vai não? Vou nada, e você? Não, não. Olha para o irmão, vai para o irmão lá, vou não. Nem homem a gente se sente mais, é ou não é? Golias começou a mexer na mentalidade pelo pior jeito, mexendo com o maço, destruindo o macho. Pior de tudo, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias, de manhã. Por que de manhã? Porque de manhã seu cérebro ainda está virgem de ideias e sons. Você quer ver? Experimenta ouvir um hino de manhã, que você vê que não fica o dia todo na cabeça, principalmente se for do Lázaro, é ou não é? E ele vai lá 40 dias, todo dia de manhã, ele grita: me dá um homem, não tem nenhum. Aí a Bíblia diz que no entardecer, linguagem bíblica para o final, chegando perto da noite, ele grita de novo: dá-me um homem, não tem nenhum. Sabe o que ele faz com isso? Invade o sono dos soldados. O soldado vai dormir com um pesadelo, vai sonhar com aquele monstro lá. E outra, quando ele acorda, ele está lá de novo. 40 dias de tortura psicológica, criando um monstro da imaginação. Sabe qual é o problema do terror? A imaginação. Quando você dá nome para o monstro, ele perde o poder de assustar. Por isso que é sempre o indefinido que assusta, sempre o que paira nas sombras. Aí a Bíblia vai dizer que Davi não estava lá. É por isso que Davi vence. Davi não estava lá sufocado por aquele monte de coisa. Davi estava lá no seu campo, cuidando de poucas ovelhas. E no campo não tem muito o que fazer. Sabe o que ele fazia? Pegava a harpa e ficava cantando salmos. Aí olha para o céu, olha para a lua, olha para as estrelas e diz: quem é um homem mortal para que o Senhor se lembre? Mesmo assim o Senhor se lembra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vai criando. A mente de Davi está cheia de Deus o tempo todo. E ele é novo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Ele é novo. Aí a Bíblia diz que ele vai lá para saber como é que está. Quando chega perto, escuta Golias gritando e fica injuriado. Diz: quem é esse aí que está atiçando contra o Deus de Israel, o Deus dos exércitos? Todo mundo morrendo de medo de Davi, não. É tão forte isso que Davi pega: peraí, eu vou ali buscar umas pedras e já volto. É com pedra que ele vai para lá. Não tem nem arma de guerra, não sabe andar com as roupas de Saul, porque a mente está tão cheia da glória de Deus que o resto das coisas não consegue atingir sua história. Então ele já nem precisa mais pensar em Deus, porque ele já está vivendo Deus, a tal ponto que uma pedra é capaz de destruir um gigante, porque a mente de Davi é cheia da graça de Deus. Peça essa noite para o Espírito Santo encher a sua mente aqui das mais tremendas verdades da fé. Quando o Espírito enche a sua mente de verdades da fé, você está livre para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí você está livre para adorar a Deus do jeito que você é, cantar do jeito que canta, dançar como você dançou aqui. Você está livre para adorar a Deus porque a sua mente é cheia e plena da glória de Deus. Você consegue se expressar e consegue sentir que Deus recebe isso. Faz uma ponte entre o sagrado. E aí você começa a entender uma das coisas mais lindas da Bíblia. Quando você pensa que Deus está longe, é que Ele está bem perto. Aí que você percebe a grandeza divina nas percepções da vida. Aleluia. Sai daqui hoje com uma certeza: Deus conhece você do jeito que você Glória é. a Deus. Deus sabe quem você é na essência. Deus conhece a sua vida atrás da máscara. Tem um escritor que diz que aquele que diz que nunca usou uma máscara acabou de colocar a primeira, a máscara da mentira. Todo ser humano tem uma.
Quando a gente está diante desse texto, esse texto arranca as máscaras, quebra toda a falsidade, hipocrisia que a gente tem. Sabe o que Salomão está fazendo aqui? Está mostrando que mesmo Salomão, um homem de uma sabedoria extraordinária, conseguiu chegar nesse nível, um nível de dúvidas cruéis. Salomão é o cara que chegou lá, não é? Todo mundo hoje fala, chega lá, se esforça para chegar lá. Salomão chegou. Ele tinha dinheiro demais, cavalo demais, mulher demais, fama demais, tudo em Salomão é exagerado. Só que quando ele chega no final da vida, até o tédio dele é exagerado. Ele escreve um livro que atinge a gente, que é Eclesiastes, o livro do amargo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje? Por mais estranhas que sejam os nossos dias, uma finalidade ele tem, é escola divina, para a gente aprender que o Supremo Mestre, o Deus da vida, sempre tem uma lição atrás de cada sombra que envia. É o Deus que anda conosco nos piores dias, se experimenta andando na contramão. Eu quero que você saia daqui com uma certeza, nem sempre Deus vai abrir o mar para você passar, ou vai te encher de milagre, mas Ele vai andar com você em todo o tempo, para que você cumpra o Eclesiastes 9 e 8, em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Quando você tem essa percepção, sabe o que acontece? A vida muda de figura. Tem muita gente na igreja hoje que está simplesmente fazendo volume na igreja. A gente que entra e sai, não sente nada de sagrado, não é atingido por nada de Deus. Tudo para ele é ruim. Você já sentou do lado de um pessimista no culto? Tudo para ele é ruim. Nenhum hino presta, nenhum pregador é bom, nenhum pastor é bom. E o pior de tudo, ele é saudosista, ele só vive do passado. Ele é uma espécie de habitante de Sodoma, mulher de Ló, estátua de sal. É a igreja, mas virou para trás, não consegue andar para frente. É um habitante do ontem, morador do Egito. Nunca muda nada porque não está presente aqui hoje. Só tem o corpo, holograma de carne e osso, mas ainda não aprendeu a viver. Sabe quem Deus procura? Realistas. Gente que está aqui hoje e adora a Deus porque não quer saber o que o outro pensa, mas que é para a glória de Deus que eu estou aqui. É por isso que eu vim, é para Ele que eu estou. E eu sei que Ele é Senhor da vida e que Ele vai me receber em seu abraço. Engraçado que no final do texto, versículo 8, a maioria das Bíblias traduz vaidade de vaidade, mas o termo hebraico é sentido. Nada faz sentido. Até hoje essa expressão se repete na vida da gente. Tem ou não tem um dia que nada faz sentido? Que tudo é meio complicado. Se você for parar para pensar nas lutas, nas crises, as coisas que passam, de vez em quando parece que a vida não faz sentido. Mas o fato da gente permanecer aqui até hoje é sinal de que Deus ainda põe sentido nas coisas que aparentemente não fazem sentido, porque Ele é o Deus de todo significado, de toda história. É o único a partir de quem você pode existir de verdade. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Coloque significado na sua vida hoje, porque quando você viver aqui de significado, vai gerar lembranças de amor em quem sair daqui. Se coloque de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Agora escuta uma coisa aqui, ó. Geralmente no momento que a gente vai orar na igreja, a gente vira uma duplicidade de pessoas. A gente faz uma mistura, uma máscara. Por exemplo, tem gente que engrossa a voz para orar, já viu? Faz caras e bocas na hora da oração e tal. A gente às vezes tenta impressionar Deus pelo jeito de orar. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: quando você for orar, entra no seu quarto, porque o teu pai que te vê. Qual que era a lógica? Era dizer o teu pai que te ouve, já que você vai orar. Ela não é. Mas ele diz: não, o teu pai que te vê te recompensará. Deus conhece o crente, pai conhece o filho. Deus sabe que a gente tem abracadabra cristão, verborragia gospel, uma lábia treinada para enganar. Então na oração muito dificilmente Deus ouve, mas Ele vê. Por isso que as respostas dele às vezes não tem nada a ver com o que a gente pediu, porque Ele não ouviu, mas viu o que a gente tinha para dizer. Eu quero que hoje você tente fazer a oração mais livre que você já fez na sua vida, sem clichê nenhum. Oração pura, de alma, você e seu pai conversando livremente. Você vai descobrir que crente é muito difícil o crente fazer isso, de tão acostumado que a gente está com regras, sistemas e dogmas. E eu estou cansado de tanta regra nas igrejas. A gente tem regra para tudo e não aprendeu ainda que o Deus da liberdade nos fez para a liberdade. Gálatas capítulo 5. Teresa de Ávila, uma das mulheres da história da igreja que mais orava, conhecida nos textos de teologia como uma das maiores guerreiras de oração da história. Ela conta num livro dela que um dia ela estava no banheiro de casa, no vaso sanitário, com um livro de orações da sua igreja na mão. Do lado de fora assim, tinha uma mesinha com pão que ela ia comer depois. E ela lembra quando aparece um demônio dentro do banheiro, o demônio começa a zombar da religião dela, porque o diabo é mestre em fazer isso. E ele fala para ela: você é a pior das mulheres, você não é crente, isso é jeito de orar, isso é lugar de orar. Olha onde você está, no vaso sanitário, com o livro de orações do seu Deus na mão, você está louca? Ali fora tem um pão que é símbolo do corpo do seu Cristo, e você desse jeito? Ela responde para ele assim: Satanás, as orações do livro aqui são para Deus,
Aquele pãozinho que está ali fora é para mim. O resto é seu. A oração é livre. E quem ora é livre. E quem ora consegue envergonhar o inferno. Porque assume a liberdade que Jesus conquistou na cruz. Quer assumir a liberdade que Jesus conquistou? Ore com o seu coração. Deixa a sua alma dizer o que ela quer dizer. É você ter liberdade para falar com Deus. Olha para mim, não existe oração errada. Errado é você não orar. Você pode abrir sua boca, sua voz, seu coração e sua alma. Você está diante do único que é capaz de entender cada frase, ainda que sem sentido. Deus conhece a opinião que você tem dele. Geralmente a gente pergunta no culto: você já sentiu a presença de Deus? A minha pergunta é outra: Deus já sentiu a sua presença aqui? Você veio? Você tem coragem de dançar com Jesus agora? De dar um abraço em Deus num nível mais profundo? Eu não preciso fazer um movimento imenso aqui para fazer você pular e chorar. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você quiser, faz. É só você e Deus. Eu não preciso descer aqui e colocar a mão na sua cabeça, porque a mão de Deus nunca saiu de cima de você. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem te protegido ao longo da sua vida. Eu não preciso inventar uma série de coisas para você. Nada disso. Eu não quero te arrepiar, porque arrepio o vento produz. Eu quero que você saia daqui tocado pela graça, a tal ponto de você entender que a sua mente foi sarada, e você pensa no Criador, aquele que levantou você do pó, quando você não existia nem sonho. Ele te viu como possibilidade, te projetou, te colocou no mundo, te chamou de igreja, te trouxe para cá, te deu vida, te deu voz, te deu talento. Você tem milhões de motivos para adorar a Deus hoje. Aleluia. Deus, obrigado, Pai. Eu não tenho palavras senão de gratidão. Que a tua presença, a tua verdade é que nos transforma.